campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Saudações fraternas a todos, em especial a estes amigos queridos que nos acompanham neste canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier. Hoje nós vamos ler o capítulo 50 do livro Bênção de Paz, de Chico Xavier, por Emmanuel, e tem como título Vigiando e Orando. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Paulo escreve isso a Timóteo, e nós podemos encontrar esta citação nestas lindas cartas de Paulo, que estão na Bíblia, no Novo Testamento. É a segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 5. E a reflexão nos diz assim: em nos reportando aos obreiros do Senhor, recordemos que uma espécie existe que, sem dúvida, trabalha e, sem dúvida, produz algo. Entretanto, vive sempre em posição deficitária e, por vezes, estraga aqueles companheiros que se lhe aproximam, quando frágeis na fé. Onde estejam, são para logo identificáveis, porque servem, mas servem debaixo de condições especialíssimas, tais quais sejam, onde querem, como entendem, quando se vejam dispostos, tanto quanto se determinam, na faixa de ação em que não se sintam incomodados, com quem gostam, com as ideias que lhes agradem, com os recursos que venham a escolher, como julgam melhor, nas conveniências que lhes digam respeito, desde que se lhes satisfaçam as exigências e desde que ninguém os critique nem contrarie. Um companheiro assim assemelha-se a um servidor meio sombra e meio luz, que beneficia com a luz que derrama e prejudica com a sombra que teima em carregar. Daí o imperativo de orarmos e vigiarmos, procurando desvencilhar-nos de toda a sombra que ainda nos pesa no orçamento da alma, a fim de que nos tornemos a pouco e pouco em obreiros fiéis na causa do eterno bem, servindo ao Senhor conforme os desígnios do Senhor. É uma mensagem belíssima e que toca aos nossos corações, em especial aos trabalhadores de uma casa espírita. E Jesus já nos disse: muitos os chamados e poucos os escolhidos. E nós que aceitamos este chamado para o trabalho com o Cristo, no auxílio de uns para com os outros, então nós podemos ter este título de escolhidos, mas é somente pela nossa escolha de dizermos sim ao chamado do Cristo para este trabalho da caridade mais pura, que é auxiliando-nos uns aos outros para que todos nós caminhemos em direção a Deus, a passos firmes na fé, na esperança. E aqui então ele nos traz esta reflexão do nosso trabalho diário. Então, às vezes, nós queremos ainda, e temos talvez por vezes, queremos colocar algumas condições para o nosso trabalho. Queremos trabalhar com aqueles que nós simpatizamos, não queremos ser contrariados, como diz o texto aqui. Mas nós precisamos saber e
é muito importante que tenhamos esta consciência de que todos nós somos aprendizes, de que todos nós que estamos trabalhando e estamos reencarnados neste plano mais puro da matéria, neste planeta Terra, provas e expiações, todos nós ainda carregamos conosco um pouquinho de orgulho, um pouquinho de vaidade, um pouquinho de egoísmo, e nós temos então dificuldades por conta destes vícios ainda, de aceitarmos a opinião do outro colega de trabalho, de aceitarmos o jeito que ele executa aquela tarefa, porque acreditamos que somente nós fazemos aquele trabalho da melhor maneira possível, de uma perfeição que ninguém mais pode nos alcançar. E nós temos que começar a trabalhar em nós que cada um tem um jeito muito especial de executar as suas tarefas, de ter opiniões, de ter uma visão. Então nós precisamos aprender isto para podermos trabalhar em harmonia e em paz, porque é para um objetivo muito maior. Alcançar um pouco deste amor fraterno, aqueles que vêm ainda sofridos mais do que nós. E aqui então, quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo era muito jovem quando começou este trabalho, nas igrejas primitivas, em pequenas comunidades cristãs. Timóteo, como nós, crianças diante da eternidade, jovens ainda diante da eternidade, também encontrou algumas dificuldades. Então Paulo escreve para ele, e Paulo diz assim: Timóteo, sê sóbrio, não é? Nós temos que ter muito discernimento. Devemos nos perguntar muitas vezes, será que não somos nós que estamos implicando? Será que não somos nós que estamos dificultando a tarefa? Porque é muito fácil atribuir o outro obstáculo para a execução das nossas atividades. Então, Paulo diz: Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas, né? Tenhamos discernimento em todas as nossas coisas. Suporta as aflições geradas pelo nosso próprio entendimento equivocado. O nosso coração ainda, não sabendo compreender a situação, sofre. Nós temos aflições. Então, Paulo diz: olha, Timóteo, virão aflições, mas suporta-as, né? E faz o teu trabalho de evangelista. O trabalho de evangelista é levar aos outros este grande evangelho que Jesus nos deixou, esse roteiro seguro para que possamos ser felizes e fazer o outro feliz. Aqui também podemos, como está lá no Evangelho, a grande missão do Espírita é levar estas verdades da imortalidade da alma, da continuidade da vida, meus irmãos. E sim, esta é a grande missão do Espírita e que começa e que se inicia pela grande reforma moral em nós, pelo amplo entendimento e compreensão de todas as coisas. E também aqui nos recomenda, não é, que vigiemos e oremos muito para que estas coisas não sejam o tropeço para nos impedir, para podermos, meus irmãos, definitivamente, como diz aqui, cumprir cabalmente o nosso ministério, a nossa missão, enquanto espíritas e cristãos. Vamos pensar um pouco sobre isto no dia de hoje. Eu desejo a todos um excelente dia, sob as bênçãos de Deus, o nosso Pai, que jamais esquece um filho seu. Um grande abraço fraterno. Que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site